Fala galera, estamos de volta com o nosso Webcast especial, hoje é episódio número 27. Sempre no começo a gente lembra que esse projeto tem um apoio muito importante da Amazon Social Care e da Faculdade de Inspirar Belém. Muito obrigado a vocês que apoiam esse projeto, que a gente põe conhecimento, que é muito importante para os profissionais, para os pacientes, para todo mundo. Eu estou aqui agora em Teresina, estou aqui no Espaço Neurofuncional, com duas referências aqui da área, a doutora Ana Patrícia, doutor Leonardo Rodrigues, muito obrigado. Vamos bater um papo muito interessante aqui, vamos falar sobre espasticidade, sobre alteração de desenvolvimento, vai ser muito legal. Primeiro agradecer vocês, né? Já falei aqui no bastidores que estou emocionado, que é muita emoção entrevistar vocês, não esperava. Estou aqui para o tratamento da minha filha, acabei conhecendo vocês e a gente está aqui gravando. Então, agradecer. E já, primeiras damas, né? Vou passar a Com palavra para a Ana certeza. Patrícia. Ana, quem é a Ana Patrícia? Queria que você apresentasse aqui para os nossos seguidores. Quem é a Ana? Que é igual aquele do repórter, né? O que faz, O o que que come, come, mais ou menos. do que vive. Eu sou Ana Patrícia Petilo, sou fisioterapeuta, formada em 2006. Sou casada com o Leonardo, sou mãe da Laís e da Nina. Sou apaixonada pela fisioterapia, e em especial pela fisioterapia neurofuncional infantil. E aí eu sou titulada pela Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a Brafim, Confito, em fisioterapia neurofuncional na criança e no adolescente. E dentro da fisioterapia neurofuncional infantil, eu me direcionei muito para o tratamento da espasticidade, né? Então, hoje, avaliação de bebês, identificação precoce da espasticidade, tratamento da espasticidade e recursos que a gente pode utilizar, né, nessa jornada, como a órtese, como o andador. Então, eu sou bem direcionada para essa área. Beleza, beleza. Pode chamar de Léo? Pode, com Léo, certeza. Rafael, meu xará, viu? diga aí para a gente, Léo, um pouco também da sua. Eu sei que você tem também uma vida acadêmica e também faz algumas coisas bem específicas, né? Que é um nicho, como a doutora Ana Patrícia falou, um nicho bem específico mesmo que vocês habilitam, que vocês tratam, mas conta para os nossos seguidores o que o Léo faz hoje, além da calistenia. Tá certo. Então, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer realmente aí o convite do Rafael, em poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, nossa experiência. Eu sou Leonardo Rodrigues, sou fisioterapeuta neurofuncional, sou professor da Universidade Estadual aqui do Piauí, sou esposo da Ana Patrícia, pai das nossas Não pode princesas, esquecer, né? E ela estava esperando. pai das nossas princesas Nina e Laís, e realmente, assim, sou um apaixonado, um entusiasta aí na fisioterapia, mais especificamente na fisioterapia neurofuncional e esse mundo da reabilitação. Então, atualmente, eu tenho uma atuação bem específica com relação ao manejo e o trabalho do fisioterapeuta neurofuncional junto à neurocirurgia funcional. Acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas é isso. Então, nós estamos aqui para contribuir e espero ajudar, né, aí nesse processo. Assim, o que fez vocês escolherem essa área? Hoje vocês, profissionais consolidados no mercado de referência nacional, mas pensando um pouco lá atrás, né? Faculdade, saindo da faculdade, especialização, o que fez você escolher essa área tão específica? Algumas experiências, recuperação de pacientes ou outra coisa fez você escolher essa área? Quando a gente está na faculdade, a gente vê todas as áreas, né? A gente passa por todos os estágios, e aquilo já vai direcionando um pouco. Se eu for te responder especificamente o que me fez ir para a neuroinfantil, eu não vou saber te responder. Eu acho que ela meio que me escolheu, A sabe? fisioterapia que te Eu acho que a gente foi se conectando ali e o amor foi surgindo. Então, eu acho que ela mais me escolheu do que eu escolhi ela. E aí, dentro dos estágios, obviamente, eu fui me apaixonando, né, na neuroinfantil. E a gente se formou numa sexta-feira. Na segunda-feira, a gente já estava em outro estado, fazendo um curso bem específico na área, que é o Bobat, né, que todo mundo conhece. Porque a gente já sabia que queria trabalhar nisso, né? Eu e o Leonardo juntos, a gente fez tudo junto. Mas eu sempre muito mais voltada para o infantil, né? Então, desde sempre, desde a formação, eu fui para isso. Mas
como que surgiu, realmente eu não sei te especificar. Acho que foi um amor mútuo mesmo. Não. É, Além dessa questão, vocês fazem avaliações bem específicas, né? Assim, minha filha da manutenção cirúrgica, a Patrícia entrou, fez molde, intraótica, uma coisa bem específica, num local bem específico, a gente já vai falar nesse antes, né? sim. O que o fisioterapeuta faz no bloco cirúrgico, né? Mas você faz uma avaliação bem específica também, tão importante quanto todo o processo que os pacientes passam no tratamento da espasticidade, avaliar o grau de espasticidade. Como é que foi esse caminho, né? Vocês estavam na faculdade, se identificaram, já sexta-feira se formaram, depois já estava se capacitando, que eu acredito que isso é contínuo, né? Mas o que fez você escolher essa área hoje? Então, assim, a estrada é longa, né? Mas eu vou resumir assim da melhor forma. São aquelas memórias, né, que vem para a gente, deixa a gente feliz em ter buscado esse caminho. Mas nós temos 18 anos, né, de formação, de experiência em reabilitação. Desde o início, eu sempre gostei da matéria, tudo que era relacionado à parte neurológica. Eu sempre, neste caso, eu já fui bem direcionado, fui monitor de várias disciplinas, dentre elas tudo que envolvia neuro. Então, eu fui monitor de anatomia, neuroanatomia, fisioterapia neurológica, clínica neurológica, tudo que envolvia neuro eu busquei. E desde o início eu também costumava participar de congressos e apresentar trabalhos relacionados a neuro, muito focado no paciente adulto, né, no adulto e idoso. Então, eu tive a oportunidade de conhecer grandes professores, grandes profissionais que nos guiaram, né, nessa jornada, mas realmente foi uma busca bem intensa. E no meu caso, eu sempre procurei esse caminho. Como é que as crianças pegou teu É, coração? exatamente. Aí, uma boa pergunta, Rafael, porque eu sempre brincava, eu disse, olha, criança, eu só sei brincar, estar ali junto, e eu admiro demais quem trabalha com reabilitação neurofuncional infantil. Eu acho que é assim, realmente é algo de muita dedicação, de muito amor, porque tudo você tem que transformar de forma lúdica. Nós que atuamos ali no adulto é algo mais engessado, vamos lá, contando, a atividade é essa, o paciente faz, mas com a criança não, com a criança quem dita a regra é ela, né? Então, eu fui me apaixonando pelas crianças já através da Ana Patrícia, do trabalho da nossa equipe, e eu sempre tive também o desejo, entendendo essa discussão sobre o manejo da espasticidade, você perguntou sobre a avaliação específica, né? Eu sempre tive o desejo de sair mais da subjetividade, que é essas escalas muito qualitativas, e buscar algo mais quantitativo, até matemático. Porque hoje a palavra de ordem da fisioterapia neurofuncional e das outras áreas é a avaliação instrumentalizada. Então eu busquei, dentre outras áreas, instrumentos que já existiam no mercado, o exemplo, a eletromiografia de superfície, que é uma atividade do fisioterapeuta, né, não invasiva, de baixo custo, com muita técnica e evidência. Então eu busquei trazer o equipamento usado no esporte para análise de atividade muscular para neurofuncional. E tive realmente a felicidade de construir um protocolo de equipe, mas foi a minha dissertação e meu protocolo de mestrado. Eu criei um exame de mapeamento, utilizando a eletromiografia de superfície mais a avaliação clínica para o mapeamento para neurocirurgia. Então, isso é uma primeira etapa do que vai acontecer no bloco cirúrgico, mas minha história é essa. Beleza. A gente está assim, nesse papo descontraído, mas o papo é muito sério, né? Quando você trata de reabilitação, de crianças, de adultos, de famílias. Não é só o paciente, é um contexto, né? E aí, eu queria perguntar para você, Ana, qual o maior fator limitador? Eu sei que uma lesão neurológica vai depender da área que foi acometida, da forma. Então, cada paciente é um paciente. É muito particular, né? Muito individual. Bem individual. Mas o que mais limita a função dos pacientes hoje, né? Tem alguma característica, função, isso aqui é limitador, atrapalha a vida das crianças, dos pacientes de forma geral, o que seria? Olha, muitas coisas, né, estão envolvidas nesse contexto. Eu elencaria duas coisas principais diante do todo que eu vejo. Porque você fez essa pergunta, já abriu um leque aqui gigantesco, já pensei em várias coisas, né? No meio, na família, na escola, né? Não somente no que você vê, né? No geral. Mas, na minha visão,
A força e a espasticidade, elas são os principais limitadores, né? A fraqueza, né? E a espasticidade. Porque elas duas, elas andam muito conectadas. Você vê aquela criança muito espástica, que consegue ali se colocar de pé com ajuda, porque a perna fica em extensão, mas aquela musculatura é extremamente fraca, né? E limita que essa criança ganhe uma força qualitativa, tenha um movimento qualitativo, um movimento selecionado, um movimento intencional, né? Então, eu acho que esses dois fatores são os principais na limitação do ganho funcional, certo? Agora, existem muitas outras coisas que estão aí envolvidas, né? O sensorial, o visual, o auditivo, como eu falei, o familiar, os recursos financeiros, né, Rafael? Porque isso tudo também limita quando você precisa comprar um equipamento, quando você precisa comprar um andador, né? O ambiente em que você vive, a casa em que você vive, o quanto de espaço você tem para estimular essa criança. Então, você visualiza assim que é uma coisa muito ampla, né? E a gente, como profissional de fisioterapia, de reabilitação, em se tratando de criança, você tem que sair muito daquela caixinha, né? De que o que você acha que é o melhor para ela é o que realmente é o melhor. E não é assim que funciona, né? Muitas vezes eu converso com você aqui, que é um pai, também já deve ter me ouvido falar com relação a isso. A sua filha precisa do andador X, mas o andador X ele custa R$ 60.000. Ela fala, eu não posso comprar esse andador, né? Então vamos ver uma alternativa. Qual é o possível? Qual é o seu orçamento? Só porque você não tem a opção daquele andador, eu não vou prescrever um andador para ela, então eu tenho que sair da caixinha, eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás, né, para proporcionar um melhor, né? Não é porque o paciente não tem condições para ter o melhor que ele não vai conseguir alguma alternativa para se tratar, né? E nem sempre o melhor é o mais caro, Ainda né? tem isso, né? Tem. Essa questão, por exemplo, eu como profissional, sou fisioterapeuta e pai de uma filha com paralisia cerebral. Eu tinha dúvidas sobre a espasticidade. Imagine outras famílias que não têm acesso, não têm conhecimento. Então a gente pensa que espasticidade é força. É uma coisa que eu já aprendi durante essa estadia, que espasticidade não é força. E eu estou vendo isso, ele já passou pelo procedimento, está se recuperando aqui, com ótimo resultado, só felicidade aqui agora. Mas eu queria aproveitar já esse gancho que a Ana Patrícia falou, né, sobre, deixou bem claro que é multi, né? A alteração de força e espasticidade vai ter impacto na família, na escola, o impacto social de forma geral. Léo, quais as opções hoje que as famílias têm para tratar isso, né? Porque, tipo assim, hoje uma criança, vamos falar para a criança tem uma espasticidade. Ela, dependendo do grau, ela não vai conseguir se locomover, não vai conseguir se vestir, ou se ainda é muito pequena, vai gerar um impacto grande para a família tentar se vestir, dar banho, dar atividade diária. O que é que hoje no mercado tem disponível para tratar a espasticidade? Quais são as opções hoje que as famílias, que os pacientes têm? Rafael, perfeito. Essa tua pergunta, ela me trouxe muitas respostas, mas assim, para responder ela de uma forma bem didática, como professor que sou, eu vou contextualizar um pouquinho, porque realmente isso sempre foi um grande paradigma dentro da reabilitação, que envolve o trabalho de equipe multiprofissional. Então, vamos começar da base. A base é a equipe multiprofissional e a abordagem de forma conectada entre esses profissionais. Acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente traz a essa discussão, falando no cenário da fisioterapia, realmente a gente tem já um período de experiência e nós tivemos a oportunidade e a contribuição mesmo de forma de bem intencional e entender o contexto brasileiro. Fomos buscar conhecimento fora do Brasil, tivemos nos Estados Unidos, além de muito estudo, artigo, procurar protocolos, mas nós fomos ao maior centro de procedimentos neurocirúrgicos funcionais do mundo, que é em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de vivenciar o processo de reabilitação lá junto com toda a equipe, né? Essa conexão. Fomos acompanhar pacientes do Piauí lá. E assim, ao longo dessa jornada, através do nosso sistema, CREFITO, COFITO e Associação Brasileira de Fisioterapia Nutricional, que é a nossa entidade científica nacional, nós buscamos desmistificar como que deve ocorrer esse manejo da espasticidade. Então,
Por muito tempo, discutia-se que métodos, técnicas específicas, não invasivas, terapias físicas, faziam o manejo do tônus de forma definitiva e ou temporária. Mas a gente sabe que as evidências científicas não mostram isso. Na verdade, hoje é unânime na literatura que você não tem método técnico específico para tratar a espasticidade em sua fisiopatologia com as terapias físicas, e sim com esse manejo integrado. Então, quais são as opções hoje? Terapia medicamentosa, o uso dos bloqueios periféricos, a exemplo, a toxina botulínica, as neurocirurgias funcionais, a risotomia dorsal seletiva, que é o procedimento de caráter definitivo, ablativo e de maior repercussão funcional para os nossos pacientes, o uso do baclofeno intratecal, que é a medicação via oral, ao invés de usar via oral, faz lá na medula espinhal. Então, um implante de uma bomba eletrônica que envia essa medicação. E em segmento as cirurgias ortopédicas. Tem também neurotomias, mas as mais usuais é o que eu falei, e o procedimento ortopédico que traz essa base. Então, qual a atuação do fisioterapeuta neurofuncional nesse contexto? É aí que eu quero chegar. É que a fisioterapia ela era considerada como um método ou técnica para esse cenário de adaptação do paciente. E não é. O fisioterapeuta ele passou a compor, de fato, uma equipe multiprofissional que está centrado na família e no paciente, com todo o que a CIF nos mostra e preconiza, e a reabilitação. E essas opções terapêuticas, que são opções terapêuticas clínicas, médicas, e que precisam de uma interconexão profissional. Então, a gente passou a atuar nesse contexto. Aí eu vou dar 2 exemplos para depois a gente seguir aí com a discussão. Um é o trabalho intraoperatório relacionado tanto aos bloqueios periféricos como a risotomia dorsal seletiva, mas o fisioterapeuta no bloco cirúrgico, dentro da sua expertise, com discussão de análise de movimento, levando o perfil motor funcional do paciente para o centro cirúrgico, e aí depois a gente vai trazer um pouquinho mais especificamente o que a gente atua. Mas esse é o contexto nacional que hoje está codificado pelo nosso sistema, CREFITOS, COFITOS. Nós tivemos a felicidade de contribuir com a profissão, né, com a criação dessa área de atuação hoje, que já está vigente. Né? Ana, a criança, o paciente chegou para você aqui na clínica. Antes de fazer a cirurgia, vamos supor que a criança tem espasticidade, a cirurgia já está agendada, passa como vocês me falaram que é muito forte essa questão da equipe multi, né? Sim. Eu venho de um contexto hospitalar ali, e eu pensava que muitas vezes o contexto hospitalar fosse a maior representação de equipe multi, porque era a minha rotina, né? Agora eu estou conhecendo e tendo muita surpresa, muito positiva em relação à atuação da equipe multi a nível ambulatorial. Para mim, isso aqui eu fiquei muito surpreso. Participei de uma reunião científica de vocês, fiquei impressionado com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, todo mundo participando ali de forma integrada. E antes de fazer a pergunta, eu vou fazer só um acréscimo aqui, que eu achei fantástico. Desde que a gente tinha recebido na porta aqui, pelo senhor, que não fui o nome dele agora, o senhor Michel, da forma que ele abre a porta para a gente, nos recebe, o tratamento já começou. Então é tudo junto, eu achei isso impressionante, que é a forma como vocês trabalham. E eles participam da reunião clínica. Criança em cirurgia marcada, chega para você, qual é esse papel que a fisioterapia tem já nesse contato, né? O que você avalia, qual é a perspectiva desse relacionamento com o paciente, e você recebe também um familiar, pai, mãe, como é que é esse relacionamento, esse contato inicial com a fisioterapia nesse momento? Você recebe o familiar e toda uma história, né? Uma história prévia, porque não é dali para frente. Tem ainda um passado que muitas vezes a gente precisa discutir, a gente precisa orientar, a gente precisa traçar, né, objetivos e um norte, né, lá na frente. Eu sempre falo essa história porque isso realmente me marcou. Um pai de um paciente lá de Belém, inclusive, seu conterrâneo, há 1 ano e meio atrás, veio com um bebezinho, o filhinho dele era pequeno, e veio para uma avaliação com o Dr. Alencar. O Dr. Alencar pediu que passasse por mim, porque achou que eu estava meio perdido na reabilitação, né? E conversando com ele, e percebi, né, com a família estava muito solta, né, não sabia que rumo tomar, e ele disse, doutora, é o seguinte,
eu me sinto dentro de um barco, no oceano à deriva. Eu não tenho aonde chegar, eu não tenho terra firme para pisar. Muito forte. Então, me ajude, me direcione, porque eu não sei o que fazer. E antes de avaliar o que a criança faz ou deixa de fazer, né, eu acho que esse contexto familiar e essa história prévia, ela faz toda a diferença daqui para frente, né? Não vai identificar os erros que aconteceram, sabe, Rafael? Porque isso não vai nos direcionar em nada, não vai mudar em nada a história, né? Só vai trazer sofrimento, é o que eu sempre digo. Muitas vezes as mães chegam sofridas, né? Poxa, mas por que eu fiz isso? Até hoje isso não foi bom, eu me culpo. Passou. Daqui para frente, para trás, a gente não volta, né? Era o que tinha. Ou, às vezes, o profissional ele não tem essa percepção de que o paciente nasceu, né? Ele é do mundo. A gente precisa ir atrás, onde a gente já encontrou o nosso limite, de alguém que possa ajudar. Né? Isso não significa que ele vai sair de você ou que ele não vai ser mais seu paciente. Mas, assim, a minha função principal, né, dentro desse contexto da espasticidade, é analisar o movimento daquela criança, o nível funcional, as potencialidades e as dificuldades. Analisei, identifiquei. É complicado, né? Analisei, identifiquei através de instrumentos validados, de escalas avaliativas, de classificação funcional, de avaliação da função motora grossa, né? Aqueles nomes que a gente já conhece tanto. Aí a gente vai discutir com a equipe. Por quê? Porque a toxina, a risotomia, a medicação oral, elas têm um objetivo específico, que é reduzir a espasticidade, eu não tenho dúvida disso, né? Mas eu tenho que pensar o quanto que eu quero reduzir essa espasticidade e o para que eu quero isso, né? Eu quero que essa criança, que reduza a espasticidade dessa criança para ela rolar melhor, para ela sentar melhor, para ela ter uma posição bípede melhor, tudo isso eu tenho que identificar, né? Para dar a minha contribuição funcional dentro do tratamento da espasticidade. Eu quero fazer uma pergunta meio polêmica para vocês, eu vou fugir do script. Sei que vocês vão ter muita sabedoria e experiência, vocês têm de sobra, sabedoria também para poder orientar. Assim, vocês estão, o Léo citou 18 anos já de experiência profissional. Eu estou já são maiores de idade, né? E assim, como pai, que eu estou vivendo o processo, eu vejo que muitas vezes, hoje a gente tem rede social falando sobre fórmulas para tudo, receita para tudo, e às vezes você acaba submetendo seu filho a uma terapia e você acaba perdendo tempo, e tempo para a gente é muito importante. Falando diretamente, tempo para minha filha, que eu enxergo, seria a quantidade de ósseo. Seria mais procedimento cirúrgico, mais sofrimento. E esse é lá o destino de uma criança que pode ser mais funcional. Como é que vocês veem hoje essa questão de... Eu sei que quanto mais métodos, melhor. Sei que vocês já fizeram vários cursos. Patrícia citou o Bobat, vocês já foram para fora do país, já pegaram experiência com outras pessoas. Quanto mais métodos, melhor você aprende, né? E vai melhorando ali na prática. Mas como é que vocês veem hoje essa gama de possibilidades terapêuticas e como ter uma sabedoria para orientar a família? Quando você, olha, o melhor caminho é esse. Como é que acontece isso na prática? Porque a gente sempre tem a tendência de defender a nossa técnica, a nossa experiência. E muita gente pensa, isso aqui presta, isso aqui não presta. Enfim, como é que funciona essa questão de passar para a família? Porque ali vocês estão tratando de vidas, né? São crianças que vão chegar na escola, vão ter sua vida. E vocês vão estar aconselhando a família para o destino de uma pessoa. Como é que vocês fazem isso na prática? É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu queria começar respondendo com uma questão. Eu acho que na tua pergunta, tu já trouxe muita informação, certo, pra gente. Mas quando a gente participa de eventos, palestras, congressos e discute, esse questionamento vem, né? Essa percepção sobre essa situação. Então, o que é que a gente tem para colocar inicialmente? Eu vou fazer aqui um bate-bola com a Ana Patrícia. Eu vou falando, ela vai completando e a gente vai seguindo. Mas o que eu vejo é assim.
Na verdade, quando a resposta está em evidência científica. A resposta é essa. Evidência científica. Quando você trabalha à luz das evidências científicas, ó, à luz das evidências científicas, o caminho ele já se torna claro, certo? Por quê? Porque as evidências científicas, elas estão aí para nos orientar com relação às condutas mais assertivas no momento adequado. Então, não existe o meu método, o teu método, o melhor método. Existe o que a literatura traz, e quando você fala pela literatura, você tira qualquer viés mercadológico. Então, isso foi uma outra grande virada de chave no mundo da reabilitação, porque existe sim situações mercadológicas em cima de determinados métodos e técnicas, mas isso aí realmente é uma situação muito delicada, política administrativa, enfim, é muita coisa envolvida. Até o que pode se ofertar para os pacientes, mas as evidências científicas elas não tiram dessa penumbra e levam você para o caminho. Então, o que é o melhor técnico? Não é a minha nem a sua, é o que a evidência diz, é o que tem comprovação e é o que deve ser feito no momento certo, na hora certa. Certo? Então, eu vou começar respondendo assim, tá? Eu acho que a evidência científica, a prática clínica também, tem que ser levada em consideração junto com a evidência científica, sabe? Tem que ser casado, né? Tem que ser casado. E de pensamento, eu acho também, porque assim, não adianta você fazer milhões de métodos se eles não falam a mesma língua, né? Então, eu acho que isso aí já é um fator importante. A minha linha de pensamento é qual? É a funcionalidade, é o alinhamento biomecânico, a qualidade de movimento, é ganho de força. Então, eu vou buscar métodos que contemplem tudo aquilo, né? Se tem um método ali que já eu vejo que ele coloca que só ele funciona, que eu tenho que tirar outras coisas ali da reabilitação, porque na visão dele não funciona. Bom, ali eu já tenho que botar um ponto de interrogação, né? E aí eu vou para evidência científica. Tem evidência científica em cima desse método? Não tem. Então tem alguma coisa errada. Então, assim, eu acho que linha de pensamento, evidência científica e prática clínica tem que andar juntos. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Na maioria das vezes, quando uma técnica surge, fala assim, olha, só essa funciona e é isso, o resto mais não funciona. Se a gente pensar isso, se já. Porque, por exemplo, na parte hospitalar, eu posso mais cravar. Quando a pessoa diz, olha, só esse ventilador mecânico que resolve tudo, ou só essa técnica de higiene bronca que resolve. Eu falo assim, não sei. Então já sei que não é o caminho. Na neurofuncional também, os caras falam assim, olha, só isso aqui já é receita para resolver todos os seus problemas. Emagreça com 30 dias. Pronto. Aí nem fazendo calistenia, né? Calistenia, o crossfit junto. Aí ninguém segura, viu? Mas com certeza, a linha de pensamento é a mesma. Não existe o que é bom para tudo, não é bom para nada, né? Então, essa questão de, eu vou usar, só esse método aqui vai resolver. Não. Realmente você precisa ter um arsenal terapêutico, você tem uma caixa de conhecimento, de estratégias terapêuticas, e você vai tirando ali, para aquele momento, o que você acredita que seja melhor, discutido em equipe. Tem isso, né? E nem Discutido em tudo equipe. serve para todo mundo, né? A criança X, ela usa tais métodos. A criança Y, que tem a mesma idade, que tem o mesmo nível motor, ela pode usar outra técnica, outro método, diante do que a gente vai terminar, né? Essa questão de discussão, que foi uma coisa que você falou lá no início também, que lhe chamou a atenção, né? É algo que a gente construiu com o tempo, né, Rafael? Porque a gente tem muito essa visão, tinha, né? Não existe mais. Mas muito essa visão de que a minha área é essa e eu vou fazer isso. E acabou, né? Só estudo ela. Eu só estudo ela, nada mais me ajuda, eu não preciso contribuir com nada também, né? E quando a gente fala de criança, eu acho que é mais sério ainda. Porque a gente tem uma visão, eu falo a gente no geral, eu não tenho essa visão, né? Mas de olhar para uma criança, para um bebê e visualizar um bebê ou uma criança. Mas a gente tem que pensar que essa criança ela vai crescer, ela vai ser um adolescente, ela vai ser um adulto, ela vai ser um idoso, né? E aí quando ela chegar lá, o que é que eu vou querer com ela, né? Só o meu método realmente é o que funciona? E se ela encurtou? De quem é o erro?
Quem foi que errou? Porque alguém tem que assumir, responsabilidade. tem. E na grande maioria das vezes, quem paga é a criança e a família. É a criança e a família. Muito interessante, muito interessante. Agora, outra pergunta que me chocou um pouco nesse mundo. Quando a gente pensa em bloco cirúrgico, não vem fisioterapeuta na cabeça. Vem anestesista, vem Médico, médico, técnico de enfermagem, enfermeiro. enfermeiro, instrumentador, campo cirúrgico, da luz em cima, tá paciente. Mas fisioterapeuta no bloco cirúrgico, o que que faz, voltar à pergunta do Globo Repórter, o que que faz, eu sei que vocês têm atuações distintas no bloco cirúrgico. Vou começar aqui pela Ana Patrícia e te passo a palavra. O que que você faz no bloco cirúrgico e qual a importância da sua atuação nesse momento? O paciente está no sedado, já acabou o procedimento cirúrgico, se eu não me engano, né? Já pode. O que que você faz lá dentro do bloco? Bom, eu tenho duas atuações específicas no centro cirúrgico, né? Vamos esquecer reabilitação, avaliação, né? A primeira é avaliar esse paciente sedado, né? E comparar com ele acordado, antes da aplicação de toxina botulínica, certo? Então, a gente faz a aplicação de toxina botulínica aqui sob sedação, inclusive no Sistema Único de Saúde, né? Para as crianças vinculadas ao Sistema Único de Saúde, no projeto Sem Dor, né? Que você, inclusive, está convidado para conhecer nesse sábado, se você quiser participar com a gente, você está convidado. E lá a gente avalia essa criança sedada e identifica a espasticidade, encurtamentos e deformidades, né? E aí a gente vai traçar de forma mais direta, mais fidedigna, a musculatura a ser aplicada à toxina. Então você vê aí a nossa importância, né? Casando tudo isso com a função, né? Que é que eu planejo para essa criança de função, junto com o que a gente visualizou lá no centro cirúrgico sob sedação. Então, essa é a primeira atuação aí, a primeira vertente aí da minha atuação no centro cirúrgico. A segunda é reduzir tempo, né? Como você disse, tempo é ouro. Tempo é ouro. Então, o que a gente puder reduzir, o que a gente puder agilizar, né? É muito melhor. Eu moldo órteses neurofisiológicas no centro cirúrgico, né? Com a criança sedada. Ela sedada, eu tenho um melhor posicionamento, eu tenho mais facilidade nesse molde, eu tenho um molde mais fidedigno também. E reduz tempo de reaplicação. A gente manda esse molde para a fabricação de órtese e tem essa órtese de forma mais precoce para o posicionamento, para a reabilitação, né, para a postura de pé, para a postura sentada também, para o alinhamento biomecânico. Fantástico, fantástico. E Léo, quando eu fui fazer a consulta com o Dr. Francisco lá em Belém, aí ele me falou assim, mostrou um pouco sobre o procedimento cirúrgico, falou assim, aqui é o fisioterapeuta. Fisioterapeuta? O que ele estava fazendo lá? E era você que estava lá no vídeo. Olha aí. E aí, o que você estava fazendo lá? O que você faz, melhor dizendo, no bloco cirúrgico? E só para ressaltar, que você também tem uma participação que é um aspecto muito importante que a Ana Patrícia trouxe, que é a família, né? No meio do procedimento cirúrgico ali, você Vai lá, vou lá dar um. vem cá, a gente está lá, todo tenso, lá na sala de espera, vocês chamam, a gente conta um pouco como está o procedimento cirúrgico. Mas, além dessa função, o que que você faz lá no bloco cirúrgico? Então vamos lá. Na verdade, a atuação do fisioterapeuta nesse contexto, né, a Patrícia acabou de colocar aí, a avaliação neurofuncional sob sedação, né, onde você vai discutir as contribuições neurais e não neurais, o que já é encurtamento de fato, o que já precisa de intervenção ortopédica. Então, um dos primeiros, uma análise de funcionalidade e uma análise goniométrica, né? Você faz medidas goniométricas padronizadas para este exame que hoje está codificado dentro do nosso sistema, né, de atuação do Conselho. Então, esse é também uma parte. Isso associado aos procedimentos médicos. O médico injetor de toxina vai fazer a aplicação, nós já realizamos essa avaliação antes do procedimento, refinando os músculos alpes que vão receber a medicação injetada pelo médico, certo? Isso aí dá para a gente uma segurança na evolução funcional desse paciente no pós-aplicação, no caso do pós-tratamento.
Com relação ao procedimento de risotomia dorsal seletiva, a risotomia dorsal seletiva era um procedimento para reabilitação. Então, ela é uma cirurgia que ela não é nova, é uma cirurgia que tem mais de 100 anos. 1988, 1890 já se falava em risotomia, tem todo um histórico, mas por muito tempo algumas discussões sobre o método. Exemplo, tamanho da incisão, certo? Que poderia gerar instabilidade na coluna dos pacientes, tem tudo isso a literatura aborda. Como fazer essa seleção funcional? Aí começa a chegar na gente discussão de funcionalidade, seletividade funcional. Aí eu vou lá para a base, o nome do procedimento. Risotomia, riso, corte de radículas. Dorsal, zona dorsal, que leva ao reflexo. Seletiva. Como se fazer a seletividade funcional da cirurgia? Então, isso sempre foram assim, alguns viés do procedimento ao longo do desenvolvimento da técnica. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer o local que faz as técnicas minimamente invasivas, que foi difundido no mundo, e você vai ter um podcast com o Dr. Francisco Alencar, que é um neurocirurgião funcional e pediátrico, que conduz com muita maestria toda essa gestão terapêutica e realmente é a pessoa que hoje é referência no Brasil para a risotomia dorsal super seletiva, pela visão de levar todas as formações profissionais com sua expertise, com tudo que pode contribuir, inclusive para o bloco cirúrgico. Então, essa segunda etapa, que chama fase de secção de radículas, que são dos cortes, realmente é uma etapa que a gente tem extrema contribuição. Por quê? Porque no pré-operatório nós realizamos o mapeamento, o perfil clínico funcional, e a gente consegue dizer quais são os níveis medulares que têm mais esparticidade ou menos, para traçar qual percentual de secção vai ser feito lá no ato cirúrgico. Esse percentual, ele é funcional. Ponto. O fisioterapeuta neurofuncional vai ao centro cirúrgico como uma extensão da avaliação pré-operatória, por isso que é denominado avaliação neurofuncional intraoperatória na neurocirurgia funcional, aonde a gente vai fazer uma análise de movimento durante os testes de radícula. Então, o neurocirurgião está ao microscópio, o médico neurofisiologista está fazendo o exame de eletromiografia estimulada com agulha nos músculos, que não é feito no pré-operatório, é feito de forma não invasiva com eletromiografia de superfície por nós. E aí, no momento do teste de radículas, o neurofisiologista avalia critérios eletrofisiológicos e o fisioterapeuta neurofuncional leva o percentual, discute com a equipe e faz a avaliação que chama comportamental da contração muscular. Então, através dessas informações, a gente auxilia o neurocirurgião na tomada de decisão do que é sensitivo, do que é motor, de quantos por cento tirar do sensitivo, para que essa cirurgia se torne a extensão da reabilitação pós. Então, o que a gente faz é isso, é uma análise de contração muscular, o paciente não fica curarizado, ele fica com resposta de contração, e à medida que o neurocirurgião testa, nós definimos com nossa opinião funcional qual é a radícula mais imperativa a ser cortada. Com isso, a gente tem a seletividade funcional da risotomia. Então, hoje, realmente é uma atuação pioneira no país e que a gente tem muito orgulho de contribuir com os colegas, com a profissão. Olha a importância disso, né? A avaliação de vocês, pelo que eu entendi, a avaliação de vocês contribui de forma significativa para a porcentagem de corte de uma raiz necrótica, que é algo definitivo. Perfeito. Então, Resumiu. Tirou 10. Tirou 10. Resumiu. Pô, fantástico. Tá vivendo esse avanço da fisioterapia, vocês fazem parte já da história da fisioterapia funcional, pela contribuição que vocês já deram e com certeza esse livro ainda tem vários capítulos ainda. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio. E aqui, nesse final, eu queria que vocês deixassem uma mensagem que fosse uma mistura de uma mensagem para famílias e mensagem para acadêmicos. Assim como vocês, há muito tempo atrás, estavam sentados não tanto tempo atrás, assim, estavam sentados na cadeira da faculdade, hoje vocês estão mudando vidas, mudando desfechos, mudando famílias, né? Hoje tem alguém sentado na cadeira da faculdade
que vai estar ouvindo vocês, o que vocês diriam para essas pessoas, né, da área que vocês hoje estão indo e atuam, e para as famílias também, né, que muitas famílias vão assistir, vão compartilhar e outros pacientes vão ter a oportunidade de se beneficiar também dos tipos de tratamento, né, o que for mais específico para ele. Então, como sempre, né? Dessa vez me ajudou, viu? Agora eu vou deixar para Então, damas. bora passar para ele primeiro. Eu acho que tem que começar, viu? Eu acho. Então, mais uma vez, ele mandou mais fazer, né? Diga seu recado aí para acadêmicos e família. Então vamos lá. Eu acho que o mais importante primeiro, não trabalhe sozinho, trabalhe em equipe. Busque sempre compartilhar. Quanto maior o problema, se você fraciona ele, se você busca outras pessoas para lhe ajudar naquela resolução, o problema ele se torna menor, né? O fardo é menor. Estou falando de uma forma geral, mas trazendo realmente para a nossa prática clínica, eu acho que não se tranque dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, para fazer um trabalho individual. Isso realmente isso está longe da abordagem transdisciplinar, que é o que se busca. O que se busca é conectividade, alta conectividade. Todo mundo remando no mesmo sentido, na mesma direção. Qual é essa direção? Da família, do paciente. Então, trabalhe em equipe, busque evidências científicas. Não sejam profissionais de ouvido. Eu ouvi dizer que método tal é bom, que estratégia tal é boa. Não. Literatura, formação, experiência clínica. Então, busque as evidências científicas. E com relação a essa conexão paciente-família, vamos nos colocar no lugar de qualquer paciente. Ali é um filho, é um pai, é uma mãe, é um amor de alguém. Então, nós estamos nessa condição, estamos ao lado, numa consulta, em uma outra consulta, em algum momento, você também está naquela situação. Então, eu acho que o principal é ter realmente amor e dedicação pelo que você escolheu fazer e principalmente o respeito àquela família que está procurando a sua ajuda, né, naquele momento, tá certo? Então, eu queria agradecer aqui essa participação e dizer que foi um prazer enorme estar aqui hoje tendo essa oportunidade, Rafael, e parabenizar você e toda a equipe que você citou aqui no início por esse grandioso projeto. Para encerrar com chave de ouro. Vamos passar para ela Ele já agora. falou tanta coisa, né? Ele englobou todo. E acho que é exatamente isso que o Léo falou, né? Mas como profissional que lida diretamente com crianças, né? O principal ponto aí, óbvio, fora o estudo, fora a busca pela literatura, fora buscar se atualizar e trabalhar em equipe, é a empatia. Eu acho que ser empático com o outro, se colocar no lugar daquela família, entender que não tem pai problemático, não tem criança difícil, você tem que se adequar e você tem que doar o seu melhor. A partir do momento que você abriu a porta da sua clínica, o seu problema ficou lá fora. O seu problema não importa mais, né? Eu acho que a empatia, ela é a base de qualquer coisa, de qualquer área que você vá atuar, né? Acho que isso já te traz um conforto como pai, isso já te traz uma segurança, né? Então, eu acho que para você, né, acadêmico, para você profissional, esse é um ponto importantíssimo na sua jornada. Gente, muito obrigado. Esse é o webcast, mais uma vez agradecendo o apoio da Inspirar Belém, Faculdade de Inspirar Belém, a Amazon Fisioquer, que faz que esse projeto seja realidade. Doutora Ana Patrícia, doutor Leonardo, parabéns pela história de vocês, parabéns pela busca pelo conhecimento, pela forma como vocês tratam as famílias, pela forma como vocês conduzem tudo. Eu estou falando sobre o processo e estou vivendo ele, então não tem ninguém que tem mais autoridade que eu a Com falar. certeza. E a forma como vocês tratam, a forma como vocês reabilitam, vocês estão mudando vidas, dando novas perspectivas para mim como pai, novas perspectivas para minha filha, que tem uma vida inteira pela frente. Ao longo da trajetória da minha família, nunca esqueceremos vocês. Não esqueceremos o que vocês estão fazendo. E com certeza outras famílias nunca vão esquecer vocês. Então,
Isso, o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico, né? Continue sendo sempre profissionais humanos. Eu sei que o conhecimento técnico que vocês têm sobra e humano também. Então, vocês, apesar de vocês vivem isso todo dia, né? Vocês conseguem aplicar a técnica e também entender o que a família está passando. Então, esse fato de a Ana Patrícia abordar a família, esse contexto familiar que eles trazem, o fato de você parar um tempo lá no bloco cirúrgico e vir conversar com a gente, isso é importante. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns e que a trajetória de vocês continue avançando. Beleza? Valeu, galera. Esse foi o Rapcast, nosso episódio número 27, e até o próximo. Valeu. Tchau.